Imagine um vale coberto de ossos humanos. Não apenas alguns esqueletos espalhados, mas milhares e milhares de ossos completamente secos, branqueados pelo tempo, sem um único fio de carne. Um cemitério a céu aberto onde a morte reina absoluta. Agora imagine uma voz ecoando nesse vale da morte, ordenando que esses ossos voltem à vida. Parece impossível, pois foi exatamente isso que Deus mostrou ao profeta Ezequiel em uma das visões mais perturbadoras e esperançosas de toda a Bíblia. Mas essa visão não era apenas sobre ossos antigos. Era sobre algo que pode estar acontecendo com você neste exato momento, sem que você perceba. Algo que pode transformar sua vida espiritual de um cemitério em um exército poderoso. Para entender o que Deus estava revelando a Ezequiel, precisamos voltar a um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Jerusalém havia caído. O rei Zedequias, o último governante de Judá, presenciou seus filhos sendo executados diante de seus olhos, antes de ter os próprios olhos arrancados. A última imagem que ele viu foi o fim de sua linhagem real. Nabucodonosor não apenas conquistou a cidade, ele a destruiu completamente. O templo foi reduzido a escombros, as muralhas derrubadas, e milhares de judeus foram levados cativos para a Babilônia, a mais de 1000 quilômetros de distância de sua terra prometida. Foi nesse contexto de desespero absoluto que Deus chamou Ezequiel para profetizar. Como oferecer esperança a um povo que havia perdido tudo? Como falar de restauração quando a realidade gritava a destruição? A resposta veio através de uma visão que mudaria para sempre a compreensão sobre o poder de Deus para ressuscitar o que parece morto. Como está escrito no livro de Ezequiel, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Deus não transportou Ezequiel fisicamente para esse vale da morte. Ele lhe deu uma visão tão vívida, tão real, que o profeta pôde caminhar entre os ossos e observar cada detalhe macabro. O texto continua: Ele me fez passar por eles ao redor, e havia muitos espalhados pela superfície do vale, e eis que estavam muito secos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 2. A palavra muitos secos, no original hebraico, indica ossos que estavam expostos aos elementos por anos, talvez décadas. Não havia nem mesmo fragmentos de carne ou cartilagem. Era morte na sua forma mais absoluta. Mas por que Deus escolheu essa imagem tão perturbadora? Porque Ele queria que Ezequiel compreendesse a real condição espiritual de Israel. Eles não estavam apenas feridos ou doentes, eles estavam espiritualmente mortos. E quando algo está morto há tanto tempo que se torna apenas ossos secos, a lógica humana diz que não há mais esperança. É exatamente nesse ponto de impossibilidade total que Deus gosta de operar. A pergunta que Deus fez a Ezequiel ecoou pelo vale: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E a resposta do profeta revelou sua sabedoria: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ele não disse sim nem não. Ele reconheceu que estava diante de algo que ultrapassava completamente a compreensão humana. Estava diante do impossível. Aqui está a revelação que pode mudar sua vida. Deus não ressuscita os mortos apesar da impossibilidade, mas exatamente por causa dela. Ele escolhe as situações mais desesperadoras para demonstrar seu poder absoluto, e o método que ele usa pode surpreender você. Deus ordenou a Ezequiel: profetize sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Pense na aparente loucura dessa ordem. Pregar para ossos mortos? Como ossos podem ouvir? Como ossos podem responder? Mas Ezequiel obedeceu e algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos se ajuntando, osso ao seu osso. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. A palavra de Deus carrega em si um poder criativo que desafia todas as leis naturais. Como está escrito em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Mas aqui está o que muitos não percebem. A palavra sozinha não foi suficiente. Os ossos se juntaram, cresceram músculos, carne e pele, mas ainda eram apenas corpos sem vida. Faltava algo essencial. Então Deus revelou a Ezequiel a segunda parte do processo de ressurreição. Profetize ao vento,
Profetize, filho do homem, e diga ao vento: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Aqui temos a fórmula divina para a ressurreição espiritual: palavra mais espírito. A palavra de Deus organiza, reconstrói, prepara o terreno. Mas é o Espírito de Deus que traz vida. Isso nos leva de volta ao próprio momento da criação, quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O resultado foi espetacular. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Não apenas indivíduos ressuscitados, mas um exército. Deus não restaura pela metade. Quando Ele age, a transformação é completa e poderosa. Mas aqui está algo que pode deixar você inquieto. Quantas igrejas hoje são como aqueles corpos antes do sopro divino? Organizadas, estruturadas, com aparência de vida, mas sem o poder transformador do Espírito Santo? E quantas vidas cristãs são assim também? Talvez você esteja se reconhecendo nesta visão. Talvez sua vida espiritual tenha se tornado como aquele vale de ossos secos. Você ainda vai à igreja, ainda ora, ainda lê a Bíblia, mas algo morreu dentro de você. A paixão por Deus, a alegria da salvação, o fogo do primeiro amor. Você está vivendo do que foi, não do que deveria ser. Ou talvez você nunca tenha experimentado verdadeira vida espiritual. Você observa outros cristãos e se pergunta por que não sente o que eles sentem. Por que Deus parece tão distante? Por que as promessas bíblicas soam como histórias de um mundo que você não conhece? Você está espiritualmente morto e nem sabia disso. A boa notícia é que o mesmo Deus que ressuscitou aqueles ossos secos continua no negócio da ressurreição. Como Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Mas há algo que você precisa entender. Deus não força a ressurreição espiritual em ninguém. Ele oferece, Ele convida, Ele estende a mão. Mas você precisa responder. Deus explicou a Ezequiel o significado da visão. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Mas então veio a promessa que mudou tudo. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Existe um inimigo invisível que quer manter você naquele vale de ossos secos. Ele sussurra que você perdeu sua chance, que é tarde demais, que Deus desistiu de você. Ele quer que você acredite que sua condição espiritual atual é permanente. Mas há outro sussurro, mais suave, mais poderoso, o chamado do Espírito Santo dizendo que hoje é o dia da salvação, hoje é o momento da ressurreição. Paulo escreveu algo que deveria fazer seu coração acelerar. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. E também, Ele nos deu vida quando estávamos mortos em transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Você não está lendo estas palavras por acaso. Assim como Ezequiel foi levado àquele vale por propósito divino, você foi trazido a esta mensagem porque Deus quer ressuscitar algo em sua vida. A pergunta é: você vai permitir? Se você sente que este não foi apenas um vídeo, mas uma revelação ao seu espírito, então Deus está falando com você neste momento. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, não deixe este momento passar. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é dele, escreva nos comentários amém, para que essa mensagem alcance outras vidas que estão naquele vale de ossos secos, esperando pela palavra que pode ressuscitá-las. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Pode ser que você seja um instrumento que Deus usará para levar sua palavra a um coração morto que precisa voltar à vida. Até a próxima.